Mas a primeira dica que eu queria dar é o seguinte: seja humilde, gente. Se você for arrogante, você não chega em lugar nenhum. Tá? A gente está sempre aqui para aprender. O mundo, cada dia tem uma coisa diferente. Então, a sua verdade daquilo que você aprendeu não necessariamente é que vai funcionar para tudo. O mundo muda muito, né? E um ponto assim de liderança, eu já geri muita gente, né? Ao longo desses anos, que eu não preciso contar quantos anos de carreira, mas assim, já geri muita gente. E o que acontece hoje na minha equipe? É engraçado até que eles me chamam de mami. Por quê? Porque eu tenho um tipo de liderança que aí eu falo que qual é a diferença entre um chefe e um líder? Né? Para mim isso é muito claro e eu falo muito isso, eu levo para mim e quero levar para as pessoas. O chefe é aquele que manda você fazer. O líder é aquele que te ensina, né? Então eu tenho um jeito de fazer, de ensinar. Então se eu pego uma pessoa que ainda não sabe muito, ou mesmo que sabe muito, eu falo, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, faz isso primeiro, aprende, tá, deu certo, vamos. E depois eu solto a pessoa. Então eu tive história de pessoas que passaram na minha vida, uma primeira estagiária que inclusive me indicou a analista que está comigo hoje, e ela fala assim, eu aprendi muito com a Thaís. Hoje ela foi a melhor chefe, a melhor líder que eu tive. Isso é legal de ouvir, né? E a gente escuta isso. Então ela me indicou e falou, não, fica com ela porque ela é boa. E essa menina que trabalha comigo hoje, a Marcela, que foi a indicação da Bruna, ela falou assim, tá, ela me chama de mami, fala, mami, eu sou uma antes de trabalhar com você e outra agora trabalhando com você. O quanto eu cresci profissionalmente, porque uma coisa que eu falo, eu não tenho medo nenhum de compartilhar minha experiência, o meu conhecimento com ninguém. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Porque no futuro, que nem eu falo, se eu tiver ainda velhinha, precisando de emprego, velhinha não, mas eu assim, tô velha, fora do mercado, porque isso acontece. E essas pessoas me verem, um dia eu vou falar, pode trabalhar com ela, que ela é gente boa, que ela sabe o que faz. Então, eu gosto de que as pessoas cresçam. Eu quero que as pessoas sejam melhor, porque quanto melhores elas são, mais elas fazem. Também as meninas que trabalham comigo, né, que já vieram comigo de Electrolux, estão comigo agora, né, André, Vanessa, elas também falam, ela falou, Thaís, eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho num domingo, que às vezes a gente passa por esses, né, verdade, passa por esse perrengue de trabalhar no domingo, sábado, seja o que for. Eu estou aqui hoje por você, porque eu sei que líder que você é, porque se eu precisar amanhã que eu falo, não, olha, tudo bem, trabalho de casa, ou pode descansar, eu faço isso, porque eu acho que as pessoas têm que ser humanas, né, então minha liderança é desse tipo. Eu acho esse equilíbrio muito importante, eu acho que isso é muito É, legal. E é é, muito legal quando a equipe consegue entender isso, né? Eu tento é, ter muito essa flexibilidade aqui. A gente é um time aqui de alta performance, né? é, Os clientes nossos cobram isso. Então, nem sempre... Tem é vezes que a fácil. coisa fica puxada, tem vezes que Sim. tem muita coisa para fazer e tal. Só que tem dias que tá mais tranquilo, então... Então, vou ter o balanço, porque que nem a gente, né, trabalha, às vezes vem trabalhando a 200 por hora, 200 por hora, chega uma hora que ninguém vai aguentar. Então, você tem que ter aquele cuidado de falar com essa equipe, não, aqui tá tudo bem, aqui para, aqui vai. E o legal é que, assim, eu dou essa liberdade, eu tive um também, na época da Ginomoto, ele trabalhou muito tempo com uma gestora, de estagiário a analista, e depois ele veio para baixo da minha gestão. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante na época, né? E olha que eu estava ainda no começo de gestão, mas eu já tinha essa consciência. Ele fez assim, tá? Porque eu falei para ele, ó, Flávio, é o seguinte, você tem esse desafio, esse projeto. Você vai fazer isso, 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 isso. Toca. Tiver dúvida, pare e me pergunta, porque é esse o jeito melhor de fazer. Mas esse é o caminho. E aí, conforme o projeto ia acontecendo, ele ia tirando dúvida, falando comigo e tal. E quando acabou, a gente teve, né, acabou o projeto, tal, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Thaís, é a primeira vez que eu consigo fazer o projeto do começo ao fim. Agora eu sei entregar o projeto inteiro, Muito legal. coisa que na outra gestão eu não conseguia fazer. Então você fala, poxa, também acrescentei para o cara ficar mais profissional e conseguir se entregar. E também é outra coisa que eu falo, me chamam de mãe porque eu sou mãe assim, ó, minha equipe ninguém mexe. Vem brigar, briga comigo, com eles não. Tá? Porque a gestão é minha, então eu não gosto que ninguém ofenda ninguém, que ninguém passe por cima de ninguém. Acho que o respeito está acima de tudo, né? Então acho que isso é o ponto principal do que eu sinto de uma gestão clara. Eu sou clara, eles sabem de tudo que acontece. Ó, vai acontecer isso, 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 tem essa coisa eu não posso falar, essa coisa eu posso falar, mas pense nesse momento. Então, é ser claro, ensinar na hora que tem que ensinar e deixar andar a hora que precisa andar. Porque nenhum nenê
já sai andando de bicicleta. Ele engatinha, ele anda, ele corre, depois ele pega a bicicleta. Quando a gente fala de ações, e aí ações com objetivo específico de retorno direto mesmo, de gerar ROI, gerar venda, gerar lead, na sua opinião, de tudo que você já fez, você acha que gera mais ROI, ou uma ação que você fez que teve um ROI excepcional, um canal ou algum tipo de campanha? Você tem algum canal que você fala, isso aqui para mim, na minha experiência, foi o canal que mais teve retorno? Então, tem muitas situações e situações. Não é fácil falar que eu tenho um que deu certo, porque são projetos, né? Sim, sim. Porque tem muita coisa que muda se você faz um projeto. Mas eu tive umas coisas que é comunicação em store, dentro da loja. Quando você... Foi uma coisa bem legal, assim, que a gente tinha um histórico antes. Isso foi na época que eu estava ainda na operação lá de Miami. Que eu tinha lojas que estavam meio que estagnadas, essa é a palavra, estagnadas na venda, ou vendia aquele blazezinho e tal. Falei, o que a gente pode fazer aqui para crescer? E aí, eu também estava na fase de alinhamento de comunicação em todos os países, porque estava muito difícil, cara. Você chegava lá, eu trabalhava com a marca Frigidaire, que é da Electrolux. Frigidaire e Electrolux, as duas. Mas a Frigidaire era a americana, que foi comprada pela Electrolux. Aí, você ia num país, tinha uma comunicação. Se ia no outra comunicação e outra cor. Eu falei, não, vamos parar com tudo isso, vamos começar a alinhar. E eu fazia, depois a gente começou a criar assim, Store Communication com grandes Store in Stores, né, que são aqueles displays imensos que colocava toda a gama de produto, coisa de 4 metros quadrados de display, com uma comunicação para uma Frigidaire Professional, que é aquele mais premium. No mesmo stand do outro lado, você tinha um gallery. A gente cresceu, depois executou essa ativação de 300% em vendas. Caramba. 300% de um mês para o outro. Só por eu ter exibido de maneira clara. E aí a mesma coisa que eu falo que vai para um universo digital. Que aí a gente começa a fazer. Quando você começa, assim, muitos números digital ainda, a gente começa a ver o que eu posso trazer de ROI também oficial. O e-commerce é um canal que você consegue também ter uma mensuração. Mas, claro, como uma marca que está começando, esse negócio fica um pouco mais difícil. Você não consegue dar uma mensuração de ROI muito claro. Mas, para mim, é tudo que você consegue converter exatamente em vendas, né? O ROI que você consegue mais mensurar é o ROI de que você fala assim, ok, eu vendi, né? E aí eu consigo mostrar o resultado oficial do tipo, ó, eu fiz a ação, mas ela estava atrelada à venda. Qualquer ação que já está atrelada à venda, ela vai funcionar muito melhor. Então, que nem isso daí. Foi uma execução que a gente colocou na cara do gol, o cara viu e falou, bom, é isso, vou comprar, vou vender. Isso para mim, hoje, de exemplo, de case que eu tive, foi isso. Mas isso não quer dizer que... E aí eu fico pensando agora, quais os caminhos, aí eu te pergunto também de volta, quais os caminhos que você acha hoje no mundo digital que o ROI pode ser melhor justificado? Essa é uma pergunta que eu também me faço, você sabe? Eu acho que assim, vamos lá. Uma pergunta difícil, né? Porque, como sempre, depende, né? Depende muito da marca, do produto. De tudo que a gente roda de campanha aqui, tá? Uhum. Como costuma funcionar melhor? E aí eu vou falar específico de canal. E, em geral, o melhor ROI que a gente tem sempre está em rede Google, sempre. Porque, em geral, é um lead que já está mais qualificado, né? É o cara que já está buscando, né? Uhum. Rede de pesquisa, tá? Tô falando. É o cara que já está buscando. Então, quando a gente fala de ROI mesmo, pôs 10, voltou 30, voltou 50, em geral, e de novo, em geral, porque tem campanhas que isso completamente diferente, depende do tipo de produto. Se é um produto, às vezes, que é mais inovador, ninguém está buscando ainda, porque nem sabe que existe. Nem sabe que existe, Mas se é um produto que já tem demanda de mercado, em geral, o melhor ROI que a gente sempre acha está no Google. Google pesquisa e depois campanha de remarketing em cima de quem pesquisou. Shopping, para mim, é um dos melhores. Shopping a gente trabalha pouco porque a gente não tem muito cliente de e-commerce aqui. Então, não é... Não é um canal que você consegue... Porque depende do varejo. Sim. Se o varejo não anuncia, você não consegue fazer separado. Mas eu já vi resultados astronômicos de shopping de cases que eu conheço. Mas eu rodo pouco aqui, então não tenho muito dado de shopping para...
para colocar o shopping aqui dentro do que a gente está acostumado a trabalhar. A gente tem muito B2B aqui também, né? Então, B2B faz muito sentido o Google. Depois, em segundo, se for eleger, ainda a rede Google, é YouTube. YouTube, isso que eu te falo super, também. funciona legal pra caramba. E aí já é uma coisa um pouco mais de exploração, um pouco mais de... Você consegue impactar uma pessoa que não necessariamente tá buscando, né? Um produto que não tem necessariamente uma demanda, você vai ter que gerar esse desejo, vai ter que gerar essa demanda. E aí depois é o básico ali, né? Você está falando de social media, rede Meta, TikTok. A gente já teve excelentes resultados de TikToks, mas é específico, não é todo produto que funciona no TikTok. Mas quando funciona absurdo. Porque o TikTok tem uma parcela ainda que entrega um orgânico absurdo também, além do pago, né? Mas se eu tiver que eleger aqui dentro do que a gente está acostumado a trabalhar, sem dúvida, na maioria das vezes é rede de pesquisa Google mesmo. Bem feito, bem otimizado. Os resultados são incríveis, assim, né? E aí a gente está falando desde um B2B, que aí o Google nada de braçada mesmo,